Que a bênção de Deus esteja neste momento envolvendo sua vida e o seu lar. Esse é o nosso momento de reflexão. Eu quero abraçar você que faz comigo esta reflexão em qualquer ponto do Brasil e do mundo. Receba, portanto, aí o nosso abraço. Que Deus possa estar no comando, no controle da tua vida, te abençoando neste momento, aonde quer que você esteja. O Senhor, Ele está presente para te abençoar. Faça deste momento o melhor momento em toda a sua existência, em toda a sua vida, em toda a sua história. O momento agora é da palavra de Deus. Eu trago uma palavra que vem diretamente do trono da graça de Deus aos nossos corações. A palavra que eu trago está no segundo livro dos Reis, no capítulo de número 5. Lá a Bíblia conta a história de um homem chamado Naamã. Quem era Naamã? Naamã era comandante do exército do rei da Síria. É isso mesmo. Naamã, ele era comandante do exército do rei da Síria. E diz a palavra de Deus que através deste homem chamado Naamã, Deus havia dado muitas vitórias à Síria. Ele entrava nas batalhas, dificilmente ele perdia. Sempre ele ganhava, ele obtinha a vitória. Ele era um guerreiro, um soldado valente, um homem que tinha as habilidades para guerrear. Ele dava alegria para toda a sua gente, para toda a sua nação, o seu rei. Mas em si ele era um homem triste. Ele não tinha alegria, porque a Bíblia vai dizer que ele era um homem leproso. E uma vez ele sendo leproso, ele era uma pessoa que não tinha a sua saúde. Naquela época já era para estar separado da sociedade. Mas devido à sua posição, era um general de guerra, ele ainda estava ainda ali no comando, porque a sua nação precisava dele. E uma certa vez diz a palavra de Deus que levaram uma menina Samaria, aquela garota foi a serviço da esposa de Naamã como escrava. E aquela garota via o sofrimento do seu senhor todos os dias quando ele retornava para a sua casa. Quando ele tirava aquela sua vestimenta, aquela couraça. Imagine o mau cheiro, o odor que exalava no local. E a garota disse o seguinte, falou para a senhora dela, disse: minha senhora, se o meu senhor fosse em Samaria e falasse com o homem de Deus, com o profeta, com certeza ele ficaria curado dessa lepra. E quando ele chegou no final do turno, do dia, a sua esposa falou para ele que ele deveria ir lá com o rei de Israel para que ele pudesse ser curado dessa lepra. E ele pediu uma carta do rei da Síria, direcionada ao rei de Israel. E quando chegando lá em Israel, ele parou a sua carruagem lá e entregou a sua carta na mão do rei. O rei abriu aquela carta e leu e ficou indignado, rasgou as suas vestes. Se por um acaso eu serei Deus para curar alguém? E ele não quis nem saber, ele entregou a carta e ficou ali aguardando, ele queria uma resposta. E a notícia chegou até onde estava o homem de Deus, o profeta Eliseu. Ele: só meu rei, mande que Naamã venha até aqui na minha porta, para que ele saiba que existe Deus em Israel. E diz a palavra de Deus que Naamã foi até a casa do profeta Eliseu. Chegando ali na porta dele, parou a sua comitiva, a sua carruagem. E o homem de Deus não sequer veio falar com ele. Mandou apenas um recado pelo seu moço, dizendo que ele fosse até o rio Jordão e mergulhasse 7 vezes para ficar curado da sua lepra. E Naamã ficou um tanto indignado. Disse: eu pensava que ao menos ele sairia para falar comigo, mas manda um recado desse, que eu vá mergulhar naquele rio. E ele ainda diz: porventura não tem na minha terra tantos rios de águas cristalinas? Mas disseram: meu senhor, o homem de Deus, ele não pediu nada de você, só que você mergulhasse 7 vezes. Se ele pedisse algum valor, você dava. Isso eu dava, mas ele não pediu. Ele só pediu isso de você. E Naamã nem sequer ele queria ir mergulhar naquele rio para receber a sua bênção, o seu milagre.
mesmo sem ele querer convencer ele. E diz a palavra de Deus que ele foi até o Rio Jordão. Eu até fico imaginando por que ele não queria ir. Porque ele estava com toda a sua comitiva. Ele ia ter que se despir. Imagine o mau cheiro, o odor que ia ficar diante daquela sua equipe. E talvez ele não estava querendo por isso. Mesmo assim ele foi. E diz a palavra de Deus que ele entrou nas águas do Rio Jordão. E ele mergulhou a primeira vez. Não aconteceu nada. O homem de Deus falou que era a 7ª vez. Mergulhou a 2ª, a 3ª, a 4ª, a 5ª, nada. Mas era a 7ª vez. E diz a palavra de Deus, quando ele mergulhou a 7ª vez, a sua pele ela foi totalmente restaurada. Foi restituída, como se fosse a pele de uma criança. E aquele homem ficou totalmente curado. Ficou livre daquele mal, daquela lepra, para a honra e a glória do nome de Jesus. Queridos, você que está do outro lado aí, me assistindo através desse live, desse vídeo, quero dizer para você que a lepra também, ela representa o pecado, porque a lepra ela vai comendo aos poucos, vai corroendo. O pecado também ele vai destruindo as pessoas, ele vai matando a pessoa aos poucos, e vai matando, vai consumindo. Talvez você diga assim, eu não estou doente de lepra, mas talvez a tua alma esteja doente. O teu corpo físico talvez não esteja doente de lepra, mas talvez, quem sabe, tem outro tipo de enfermidade. Ou seja, de alguma forma você precisa da bênção de Deus. Assim como eu também preciso da bênção de Deus. Nós precisamos de Deus. E muitas vezes nós sabemos onde é que está a bênção que nós vamos receber, mas nós se recusamos de ir. Observe Naamã, ele se recusou, ele não queria ir. Tiveram que convencer ele até o local da bênção. Muitas vezes você está cometido de um mal, de uma enfermidade, você sabe que lá na igreja, ali tem a bênção de Deus. Se você for até lá, você é abençoado por Deus. Mas quando alguém te convida, você se recusa simplesmente. Mas que é a bênção de Deus. Naamã foi assim, ele se recusou. Tiveram que insistir para que ele fosse ali. Mas eu quero lembrar você que mesmo sem ele querer, só pelo fato dele ter ido, ele já foi abençoado por Deus. Eu quero encorajar você hoje a procurar uma igreja e ouvir a palavra de Deus. Não importa o credo, a religião, vá. Faça um esforço e vá ouvir a palavra de Deus. Porque com certeza você vai ser grandemente abençoado por Deus. Então você não esteja muito afim de ir até numa igreja, mas vá, porque lá o Senhor está para te abençoar. Você vai ouvir a palavra de Deus e vai ser abençoado. Naamã, mesmo sem querer, ele foi, recebeu a sua bênção, o seu milagre. Se você for, com certeza não vai ser diferente. Você vai ser abençoado. Pense nisto. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Fiquem todos com a doce paz do Senhor Jesus.